Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Sociedade Literária Palavras ao Vento, JLA. Em nome de todos os grupos de teatro da eletiva Minha Aula é uma Peça, em nome da comissão teatral, enfim, em nome de todos da Escola Joaquim de Lima Avelino, quero agradecer a participação de todos. A vida é ciclo, a morte é fato, a arte é foto, a vida acaso. A Sociedade Literária hoje vem debater sobre a vida, a arte e a nossa sociedade. E para este momento temos a participação dela, que é poetisa e acadêmica em Direito, Luana Dias. E ela, que é advogada e tem como hobby a música, Tainara de Paula. Sejam muito bem-vindas, meninas. Eu sou a Ingrid e, em nome da Sociedade Literária, gostaria de dizer que é um imenso prazer tê-las conosco. Eu que gostaria de agradecer, né? Foi um convite maravilhoso poder participar dessa noite hoje com vocês, tratando um pouquinho de temas tão interessantes e importantes, principalmente nesse momento de pandemia, né? E ver você declamar uma parte de um poema me deixou muito feliz, né? Lisonjeada, digamos assim. E hoje eu também estou tendo a oportunidade de conhecer a Tainara, né? Que é da minha terra natal, Minas Gerais. Tainara já está aí? Eu estou aqui. Boa noite, gente. É uma honra gigante. Confesso que eu nunca fiz, então estou um pouco nervosa, então tenham paciência comigo. Vamos com calma que vai dar certo. É um prazer conhecer cada um. Eu vi um pouquinho da última live. Eu queria ter a inteligência que vocês têm, a capacidade de dialogar. Eu queria ter tido na idade de vocês, mas eu tenho esperança nessa geração ainda e vamos junto que vai dar certo. Isso aí. Hoje também está sendo uma oportunidade muito grande, né, de estar aqui com vocês, jovens interessados na arte, né, na literatura, na poesia, na música, enfim, de todas as formas aí, em que sempre, de alguma forma, engrandecem o ser humano, né? E poder estar falando aqui um pouquinho de alguns temas, e de forma breve, né, que eu acho que é o mais difícil, é você tentar delimitar e tratar isso de forma superficial. Mas eu acho que a intenção dessa noite, e eu aproveito até para utilizar o que a Tainara falou, né? Sou leiga no assunto, eu acho que essa questão de estudar e conhecer o direito, a sociedade, a poesia, a arte, por mais que você leia e entenda, nunca é próximo ao profundo, né? Eu acho que é uma interpretação muito ampla, muito grande e muito, apesar de ser plural, também envolve o singular, né? Eu acho que a poesia tem muito disso. E poder dizer um pouco assim sobre direito, eu acho que a temática aqui da live hoje trata sobre direito e algumas questões que envolvem a sociedade. Eu resolvi tratar um tema que, se você for ver no primeiro momento, você não vai entender, né? Porque jovens e eleições. O que isso tem a ver com a pandemia, né? Ou a realidade da pandemia. E aí é aí que entra uma reflexão que eu vou convidar vocês. Eu acho que aqui nessa noite eu vou tentar plantar uma sementinha no coração de cada um de vocês e trazer de alguma forma uma reflexão, que é falar sobre política, né? Não política atrelada à politicagem ou algo do tipo, mas no sentido de essencial de representação, né? A questão da democracia, da escolha dos nossos representantes, e por que trazer isso agora num debate da pandemia, né? Porque foi nesse contexto pandêmico que nós identificamos uma série de problemas, né? Sejam estruturais, sejam sociais, enfim, muitas circunstâncias que a gente precisa que sejam modificadas. E aí, como a gente pode fazer isso? No momento de escolher os nossos representantes. Né? Por isso que o voto, a eleição, ela é tão importante nesse ponto. E eu vejo assim, eu falo por mim, né? Inicialmente a Ingrid falou aí que eu sou advogada,
Ainda não. Estou no último período de direito, já era para eu ter colado o grau, mas a pandemia me impediu, né? Senão eu já estaria aí com a minha OAB. Mas, assim, o problema maior, eu acho que muita gente questionou a questão da pandemia, sair de casa ou não, algumas pessoas não tinham opção, né? Porque era uma forma de garantir o ganha-pão, e aí toda essa discussão, né? O brasileiro, ele tem a consequência, ele tem a consciência em relação ao outro, né? Ficar em casa, será que envolve só a minha individualidade ou estou protegendo um grupo? Eu acho que todas essas discussões, elas vieram à baila, digamos assim, né? Para realmente trazer alguns debates. E isso, na juventude, é essencial. Eu vejo que isso tem que iniciar lá na sala de aula mesmo, que isso tem que iniciar em casa, por meio de leitura. E aí, muitas pessoas, assim, até no ramo do direito, falar em eleitoral gera um pouquinho de medo, receio, e é uma disciplina vista como chata, porque no direito tem muitas atualizações do direito eleitoral. Mas eu não vou adentrar hoje aqui nessa noite questões assim estritamente jurídicas, né, para entender o direito eleitoral como disciplina, até porque é muito amplo e muitos detalhes. A intenção mesmo é trazer para vocês alguns termos, algumas ideias básicas da nossa cidadania, porque o voto ele é obrigatório a partir dos 18 anos, né? Então, dos 16 aos 18 ele é facultativo, mas é aí que a gente começa a trazer esse raciocínio da importância do voto, né? Tem muita gente que fala assim, poxa, o voto não deveria ser obrigatório, né? Eu teria que ir lá votar de livre e espontânea vontade. Mas aí que tá, nós vivemos num Estado democrático. E nossa democracia, ela é semidireta ou mista, em que eu escolho os meus representantes, porque seria muito difícil trazer, por exemplo, a opinião de milhões de brasileiros, né? Porque seriam muitas opiniões, teriam muitas divergências, e como a gente resolveria os problemas se a gente fosse ouvir individualmente? Então, aí a forma foi o quê? A democracia, a maioria, né? Os que nós escolhermos, os nossos representantes, e eles farão em nossa vontade, porque a questão da democracia é que o povo tem a soberania, a soberania popular, o povo tem o poder. E aí, como o povo desenvolveria isso de forma direta, né? Seria muito difícil o povo se autogovernar. E aí nós escolhemos os nossos governantes. E é por isso que é importante ter a consciência, porque hoje o que eu vejo muito é assim, o cara rouba, mas faz, né? Esse tipo de representante que eu quero, esse tipo de pessoa que eu quero que administre a coisa pública, né? A res pública, que é a coisa do povo, eu quero que essa pessoa esteja me representando os interesses populares, enfim. Então, assim, o que eu vejo hoje, a gente precisa ter uma consciência. Essas questões deveriam ser tratadas em sala de aula, sabe? Bem no comecinho, para a gente entender e ter uma formação de opinião. Porque eu vejo que, às vezes, a gente chega aos 18, está na faculdade e ainda não entende por que eu tenho que votar, ou qual é o impacto que isso tem na realidade, né? E aí nós vemos aí, diante de uma pandemia, vários problemas. A gente tem que agradecer, né, que o SUS tem funcionado e tem se mostrado, querendo ou não, mesmo com muitos problemas, ele conseguiu amparar, de certa forma, a população em relação a outros países, que é super caro a manutenção, né, da saúde pública. Mas nós vimos a grande dificuldade, às vezes, de municípios resolverem isso, falta de pessoal, nunca deram tanta importância para a questão de saúde pública, nunca deram tanta importância para a questão da educação, né? Nós, da Universidade Federal aqui, ainda estamos discutindo a possibilidade de aula remota. Então, assim, a Uni está 6 meses parada, porque nós levamos em consideração alguns alunos não terem acesso à internet. Mas, assim,
6 meses não deu para a universidade tentar criar algum mecanismo de não prejudicar tanta gente, né, ou mecanismos de tentar garantir mesmo assim o acesso à educação, né, para todos os cursos de forma geral. Então, assim, são problemas que nunca tinham sido levados em consideração e que com a pandemia eles chegaram a bateram na porta, digamos assim, né? E aí, como é que vai ser feito? Como é que está sendo feita a administração? Como é que está sendo feita essa questão de políticas públicas, né? E eu acho, assim, é importante trazer essa temática das eleições, porque nós estamos em um ano eleitoral. Esse ano é as eleições municipais, né, em que nós vamos escolher prefeitos, vereadores e vice-prefeitos. Então, assim, para a gente começar a pensar nessas questões, sabe? Como jovem mesmo, porque o jovem é o futuro do país, as crianças que estão em desenvolvimento, e quando a gente começa a questionar algumas coisas em questões políticas mesmo, porque, gente, o que eu vejo muito assim, eu odeio política. Eu mesmo já cheguei a falar isso. Eu odeio política, não gosto nem de ouvir. Mas a política ela é essencial no nosso país, né? Porque é por meio dela que nós resolvemos algumas questões, sejam elas sociais ou estruturais mesmo. Então, assim, eu trouxe mesmo esse tema que eu vejo que, pelo menos na época em que eu estava no ensino médio, a gente nem conversava sobre isso. Só era assim, quando eu tenho que votar mesmo, eu tenho obrigação depois dos 18, então não vou nem não vou nem lá no Justiça Eleitoral resolver isso. A partir dos 16 você já pode. E aí muita gente não tem interesse, porque só vou fazer para não levar multa, né? E hoje tem essa questão. Muita gente não tem vontade de votar e deixa, às vezes, sem justificar o voto, não vota e depois vai lá para pagar multa, que é de 3% a 10%, né, ser feito pelo Interessante isso, Luana, porque eu sou da geração que iniciou com essa lei, dando a oportunidade para os jovens de 16 aos 18 anos votarem. E eu me lembro que eu me perguntava, né, como eu não tenho o direito de fazer a habilitação e vou ter que votar. Então, nós questionávamos isso. E, naquela época, não fomos preparados para essa situação, para esse voto, né? A impressão que eu tenho, aí é uma opinião minha, né, vivendo aquela realidade daquela época, do início dessa oportunidade do jovem votar, foi essa. Não fomos preparados, nos deu a oportunidade, mas não houve essa preparação, esse diálogo. E ainda não há, o triste é isso, né? Assim, não chegamos ao ponto ainda de conversarmos, apesar que pontualmente alguns professores em sala de aula fazem algumas atividades, mas não é algo que vem de cima, né? Não é algo que é pensado nessa preparação, né? Não chega até a base. E a Camille aí tem uma contextualização que vem para adentrarmos mais nesse assunto. É interessante. Camille. Olá, meninas. Tudo bem? Eu sou a Camille, como a professora já apresentou, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Luana. Fique à vontade. Mas antes eu vou só dar uma contextualizada. O desencanto com a política é sempre citado como um dos principais motivos de afastamento ou de repulsa do eleitor em relação às urnas. Muita gente, tanto especialistas quanto o cidadão comum, acredita que, se o voto não fosse obrigatório, o Brasil teria altíssimo índice de abstenção nas eleições, e aqui acontecem a cada 2 anos. Alternadamente, entre o eleito municipal e as chamadas eleições gerais, englobando os votos para os governos e parlamentos estaduais e federais, na sua opinião, por que as pessoas têm essa repulsa em exercer seu direito ao voto? Olha, é aquilo que eu até mencionei no começo, né?
Eu acho que as pessoas, elas não conseguiram entender a diferença de política e politicagem. Eu acho que é isso, é atrelar a política à corrupção, é atrelar a política à compra de voto, é atrelar a política, eu vou eleger uma pessoa que vai desviar o dinheiro da saúde. Eu acho que tem muito esse aspecto negativo da representatividade. E eu falo mais, eu falo que há uma crise de representatividade, né? É você ver que quem vai para o poder não te representa. É você ver que o que eles estão aprovando não tem nada a ver com o que você entende ser o correto. Tem muito esse problema da crise de representatividade. E aí as pessoas falam, para que eu vou votar, sendo que o que vai ser eleito não vai defender o que eu espero. E aí elas começam a criar essa, digamos assim, além dessa crise de representatividade, entender que é ineficaz. Tanto é que na época que eu estagiei na Justiça Eleitoral, nós fizemos uma pesquisa no dia das eleições, porque aqui em Porto Velho, o TRE, eles criaram uma patrulha eleitoral, que é pegar jovens, pessoas do ensino médio, e alguns acadêmicos de direito ou outros cursos que têm o interesse em atuar voluntariamente nas eleições. E aí, para trazer toda essa questão de cidadania, de conscientização, da questão da representatividade, da importância das eleições, no caso do voto. E assim, o que nós percebemos nessa pesquisa, no dia das eleições gerais de 2018, foi que muitas pessoas não confiavam na justiça eleitoral, na urna, não confiavam na questão da representatividade, achavam que era, algumas até mencionavam que achavam que era um ponto da carochinha. Eu tô aqui porque se eu não vier eu vou ter que pagar uma multa, eu tô aqui porque se eu não vier eu não vou poder fazer concurso público, eu tô aqui porque se eu não vier, e tem as mais diversas justificativas. Elas atrelaram essa questão do voto, de escolha. Eu acho que elas até perderam um pouco a esperança de que é possível sim mudar o cenário político. Mas para isso é preciso conscientizar a população. Para entender como é que funciona, como essa questão da representatividade. Porque assim, nós, o povo, somos o detentor do poder. Mas nós escolhemos quem é que vai editar as leis, quem vai responder pelo país. Então, assim, quando você começa a ter essa conscientização da importância do seu voto, porque às vezes a pessoa fala assim, meu voto não vai fazer diferença. Mas se todo mundo pensasse, no final das contas, como é que vai ser feito, né? E aí chega essa discussão. Não, vamos colocar o voto como voluntário, né? Não vamos obrigar ninguém a votar, e aí comparece quem quiser dar opinião. Quem não, aceita. Né? Mas como ficaria esse sistema? Né? Essa questão da democracia, da representação, da democracia semidireta, né? Em que o povo ele pode exercer por meio de seus representantes o poder, e ele também tem mecanismos de intervenção, que é o plebiscito, que é o referendo, que é a iniciativa popular. Né? Por exemplo, o plebiscito. Há uma consulta prévia à população em relação a um ato legislativo ou um ato administrativo. Então, assim, eles vão perguntar para o povo, né? Nós estamos pensando em editar uma lei X, o que vocês acham? Né? Ou um ato administrativo X, o que vocês acham? E aí o povo vai votar com a opinião. Tem o referendo, que é posterior. Houve a edição de um ato legislativo ou administrativo, e aí eles questionam o povo. Vocês concordaram? Vocês acharam ruim? Né? Eles querem saber a opinião do povo. E a iniciativa popular, que é o povo, né, trazer algumas ideias de projetos de lei, por exemplo. Nós vemos muito aqui na internet manifestações das pessoas, vamos fazer um abaixo-assinado para tentar editar uma lei em tal sentido. Vamos nos manifestar em prol da edição de tal lei. Um exemplo muito claro foi do Marcos Mion, eu acho que eu esqueci o nome do filho dele, não sei se é Enzo, enfim, que ele queria que os autistas tivessem uma identificação e fossem contabilizados no censo, né?
nas pesquisas, na questão das crianças autistas, e ele conseguiu a edição de uma lei específica para isso. Então, assim, com um movimento, nós podemos movimentar também o poder legislativo. O povo pode opinar, o povo pode participar. E agora, com as redes sociais, nem se fala, né? É muito mais fácil você conseguir unir várias pessoas em prol de uma causa, unir várias pessoas em prol de uma temática e começar a questionar mesmo, sabe? Debater, mostrar insatisfação, que eu acho que essa forma da democracia, do exercício da cidadania, né? É você participar ativamente. Não é só reclamar. É muito fácil falar, está horrível. Tá, mas o que você tem feito para melhorar? O que você tem feito para mudar? E aí que entra não só a questão do voto, mas também de manifestação. Ou não uma questão assim, manifestação política para criar embates, até porque cada um tem a sua opinião, né? Cada um tem a sua liberdade de expressão, de pensamento, cada um entende de uma forma, isso vai de acordo com a vivência de mundo, isso vai de acordo com o próprio conhecimento. Então, assim, tem como utilizar as redes sociais para isso. Tanto que nós estamos aqui, em meio a uma pandemia, discutindo temas relevantes, né? Trazendo para debate, uma troca de conhecimento, porque a gente sempre está aprendendo, o tempo inteiro a gente está aprendendo. E assim, eu acho que essa questão da política, a gente tem que tentar tirar isso da cabeça, politicagem de política. Porque a política, ela é essencial. Ela é essencial porque é por meio dela que nós conseguimos colocar, em questão de política pública, em questão de debate, de representatividade, principalmente. Eu acho que eu espero ter respondido sua pergunta, Camille. A gente está com uma pergunta no chat da Lavínia F. Dias. Qual o impacto do voto nulo em uma eleição? Olha, eu acho o seguinte, tem alguns impactos, né? Primeiro porque você se abstém. O voto nulo, ele não vai ser contabilizado, né? O voto nulo, ele não vai ser contabilizado e no fim das contas, dependendo do sistema, né, se vai ser proporcional ou não, vai favorecer quem já está com os votos a mais. Né? Por isso que é bom ter cuidado na questão do voto nulo. Porque às vezes a pessoa fala assim, não tem ninguém não tem ninguém aí que me representa. Aí você vai lá e anula o seu voto. Né? Você está se abstendo a uma opinião. E, na verdade, eu acho assim, é complicado, porque o voto ele é uma escolha de ideologias, de representatividade e tal, mas assim, a pessoa tem que ter em mente que isso tem um impacto negativo em questão de contabilização de voto. Né? Eu acho que tem que ter essa conscientização política que, no final das contas, o seu voto ele pode deixar que o candidato com mais votos perca as eleições, porque seu voto não vai ser contabilizado. Ele vai para uma lixeira, basicamente isso. É como se você pegasse o seu voto e jogasse na lixeira. Eu espero ter respondido aí, Lavínia. Muito obrigada, Luana, pela sua fala. É um prazer enorme ter tanto você quanto a Tainara aqui com a gente. E agora a gente gostaria de entrar num outro tema muito importante também, que é a violência doméstica nesse período da quarentena. E essa pergunta em especial eu gostaria de direcionar para a Tainara responder para a gente. Tudo bem, Tainara? Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Olha, eu gosto muito desse tema, então vocês vão controlando meu tempo aí, porque eu confesso que eu pego para falar sobre esse tema e vou levando. Tanto por ser um tema que eu desenvolvi muito durante a academia mesmo, né, nos meus projetos de pesquisa e até pós-academia, tanto que eu estou finalizando um artigo sobre revitimização da mulher em situação de violência doméstica para mandar para o Comped na próxima semana. Só que farei toda uma introdução aqui e a gente vai conversando. Quero perguntas, por favor, façam perguntas e vamos desenvolver esse tema junto.
Primeiramente, eu acho que é quase impossível falar sobre violência doméstica sem levantar um pouquinho sobre o tema de desigualdade de gênero. Isso aí, para mim, é um tema extremamente relevante quando você pensa na ideia da violência doméstica, porque a violência doméstica é como se fosse os ramos de uma árvore, e você tem que ver que nas raízes nós temos todos os problemas que firmam e que fortalecem essa árvore para ela desenvolver e crescer esse número, né, de violência, de feminicídio em si. Eu gosto de uma autora que chama Simone de Beauvoir, vocês devem conhecer. No seu livro O Segundo Sexo, ela faz uma afirmação que eu acho genuína, que ela fala que nenhum homem começa por se apresentar como um indivíduo do sexo masculino. Então, vamos contrariar isso e eu começarei me apresentando enquanto mulher. Primeiro porque a gente vê filósofos, a gente vê que na história da humanidade, a história é marcada por essa desigualdade de gênero. Um filósofo importante, Aristóteles, falava que a fêmea só era fêmea porque ela tinha uma carência de qualidades. São Tomás dizia que a mulher é um homem incompleto, né? Então, assim, a gente já começa a entender que em toda a história da humanidade, a mulher foi colocada em uma situação de extrema desigualdade perante o homem, e isso faz parte da cultura. Se a gente for pensar, tem uma autora também que eu amo, que chama Chimamanda, que tem um livro maravilhoso, que é Sejamos Todos Feministas. É um livrinho de bolso, para quem tiver interesse, eu tenho até em PDF, depois eu posso encaminhar. E ela fala assim, a cultura não faz a gente, é a gente que faz a cultura. Então, se uma humanidade inteira de mulheres não encaixa na cultura, a gente tem que mudar a cultura. E eu acho que o que a gente está fazendo hoje, eu acho que um dos principais objetivos, conversando com vocês hoje, é tentar plantar essa sementinha para a gente tentar mudar uma cultura em que eu, particularmente, não me encaixo. E eu espero que nenhuma de vocês se encaixe, e a maioria das mulheres não se encaixa. Né? A gente não se encaixa. Por exemplo, nós chegamos num nível da gente usar os homens para designar toda a humanidade. Então, assim, em parte, talvez a gente consegue fugir um pouquinho das responsabilidades, por exemplo, quando falam assim, os homens desmatam muito a Amazônia. Que bom, porque nós não estamos incluídas, né? Então, só os homens estão desmatando. Agora, fora isso, eu não me incluo nos homens. Quando fala os homens, eu não me sinto representada. E é uma ideia até, né, que Luana abordou em relação à política, que a gente também tem que considerar em relação a esse tema, que é a ideia da representatividade. Né? Então, vamos começar a conversar um pouquinho, levando em consideração a Maria da Penha, que é a lei, né, que hoje se presta a proteger mesmo a mulher em situação de violência doméstica. Vou fazer só um resumão sobre a história da lei, porque eu acho que é extremamente importante para a gente entender, né, como que a gente chegou onde a gente chegou, se tratando do legislativo. Eu não sei se vocês sabem, muito provável a maioria sabe quem foi Maria da Penha. Maria da Penha foi uma farmacêutica que sofreu diversos tipos de violência do seu parceiro e 2 tentativas de homicídio. Uma vez, ela levou um tiro de espingarda e ela ficou paraplégica. Quando ela conseguiu voltar para casa, ele ainda chegou a eletrocutá-la. E depois de muito tempo que ela conseguiu, né, criar assim, essa força para representar contra ele, ela bateu de frente com o nosso judiciário, que é extremamente moroso. Ela bateu de frente com o nosso judiciário, com todos os nossos órgãos que estão aí disponíveis, né, para ajudar nesse combate, que não eram e ainda hoje não são 100% preparados para receber esse tipo de violência, para receber esse tipo de vítima, que é uma vítima extremamente vulnerável, que é uma vítima que está num contexto que normalmente não consegue sair daquele contexto de violência. Aí tu toma coragem para sair, para representar contra o seu ofensor. O que ela faz? Ela se depara com o judiciário que comete o que a gente chama de revitimização, que é, além de eu ter que viver a agressão direta do meu agressor, eu ainda tenho que viver a violência do judiciário, a violência dos nossos meios policiais, que desacreditam da mulher quando a mulher tenta representar, que minimizam o sofrimento o sofrimento vivido pela mulher. Eu já tive experiências com clientes minhas que vão até a delegacia para representar contra, e os próprios delegados, os próprios policiais desmerecem o que ela está vivendo. Fala assim, mas você não está machucada? Aí fala assim, eu vivo com violência há mais de 10 anos. Beleza, mas por que você ainda está com ele? Porque se estava tão ruim, por que você permanece?
né, dentro da criminologia a gente chama isso de revitimização secundária, né, porque você vive a primária, que é direto com o seu agressor, e quando você toma coragem para tentar representar contra, você ainda é vitimizada novamente. Por isso que em muitos dos casos tem muita subnotificação, porque as mulheres não querem representar, porque às vezes o sofrimento vivido só de representar contra o agressor é muito pior do que ela simplesmente seguir a vida e tentar se refazer após esse tipo de lesão que é extremamente inaceitável, ainda mais no contexto que a gente vive. Claro que assim, a gente vive num informação que hoje, mundialmente falando, acontece uma coisa do outro lado do mundo e a gente consegue acessar isso em poucos minutos. Isso é bom, porque eu acredito que isso a gente nunca ouviu falar tanto sobre violência, sobre formas de intolerância, a gente nunca ouviu tanto debate a respeito. Mas, ao mesmo tempo, isso também é ruim, se a gente for pensar que isso propaga muito a questão de fake news, de informações que não são relevantes, de informações falsas, e muitas vezes isso é utilizado, inclusive, com as pessoas que detêm o poder mesmo, para manipular as informações que estão chegando na massa, né? Porque essa massa não é uma massa que vai procurar saber o que está lendo, né? E eu sempre aconselho e falo, gente, procura a fonte, vê se é uma fonte confiável, porque a gente acaba sendo muito manipulado pela mídia. Mas assim, eu penso assim, a Lei Maria da Penha é de 2006. Né, nós estamos aí com 14 anos de Lei Maria da Penha. Dentro do legislativo, a gente acaba por considerar que é uma lei extremamente nova ainda. A gente não conseguiu ainda ver aqueles avanços. Tem muitos avanços, mas tem muita coisa muito pendente. Ela foi considerada uma das melhores leis no combate à violência doméstica, violência contra a mulher, mas a gente bem sabe que o papel não efetiva nenhum tipo de luta, né? A gente sabe que tem que criar muito mais mecanismos para fazer com que a lei vá mesmo para a prática, para fazer com que as mulheres realmente se sintam protegidas, porque depois da Lei Maria da Penha, eu não sei para vocês, mas para a maior parte das mulheres que a gente conversa, as mulheres não começaram a se sentir mais protegidas com a Maria da Penha. Em partes porque não são todas as mulheres que têm informação acerca dos seus direitos, em partes porque, o que eu disse, a lei não é eficaz só por ela. A gente tem que criar políticas públicas, mecanismos de aplicá-la na prática. E nisso, a gente sabe que peca muito em, tipo assim, tem várias cidades no país que não tem, por exemplo, uma delegacia da mulher, né? E até por causa também da sociedade patriarcal, dessa cultura, né, da supremacia do homem, que a gente vê muitos questionamentos a respeito de desigualdade por existir uma lei que protege a mulher. Primeiro porque cada ano que a lei está aí para proteger a mulher, cada aniversário da Lei Maria da Penha é algo que a gente não tem que comemorar, a gente tem que chorar, a gente tem que pensar por que a gente vive num país que precisa ter uma lei para proteger a mulher, sabe? E eu acho interessante porque a gente está numa fase que a gente está tendo que falar o óbvio, sabe? Por exemplo, tem algo muito interessante sobre a lei, que é o artigo 6º, que fala que toda violência doméstica contra a mulher será considerada como um atentado, uma violação direta aos direitos humanos. Olha que interessante. A partir de 2006, nós somos considerados seres humanos, né? Teve que vir a lei, um artigo da lei, para dizer que nós somos seres humanos. Aí vem o artigo, vem lá o artigo 5º da Constituição e fala: todos são iguais perante a lei. Aí vem no inciso e fala: homens e mulheres são iguais perante a lei. Beleza, nós não estávamos no todos, não, sabe? Teve que equiparar, teve que ir lá e falar o óbvio, algo que deveria já ser dito muito claramente. A gente não deveria estar questionando se tem ou não tem que existir essa lei, sendo que a gente está diante de um contexto em que a igualdade só é no papel, só é de uma forma formal. A gente não alcança essa igualdade de uma forma material. Deixa eu abrir, porque eu não tinha visto a pergunta no chat. Tá tendo bastante pergunta aqui no chat. A primeira, eu vou juntar duas perguntas, que é da Isabelle e da Lorena, que é assim: por que e quais os motivos de, durante a pandemia, houve um aumento de violências domésticas e principalmente contra as mulheres? E qual foi a porcentagem desse número? Então, em questão de porcentagem, a gente não tem um número exato. Até abril, eles contavam com um aumento de 9% dos casos de violência doméstica.
Hoje, a gente não tem um número exato, porque acaba que eles estão fazendo esse levantamento. Normalmente, a gente consegue saber, por exemplo, casos de feminicídio, casos de agressão contra a mulher no dia seguinte, tanto que vem o Atlas da Violência, que apresenta as violências da mulher, até o do Senado, né? O Senado apresenta sempre, tem até lá no site você consegue ver violência contra a mulher, violência contra LGBT, violência contra negro. Eles não têm um número exato. Até abril, eles contavam com 9% de aumento, mas sabemos que já passou um tempo significativo, então a gente ainda tem que ver o andar da situação aí para a gente conseguir ter um número exato. Quanto à questão do motivo, é triste, mas a gente entende que mulheres em situação de violência doméstica, elas estão ali, enquanto mais ela tem contato com o seu agressor, mais ela sofre. Então, com essa questão de isolamento, por causa dessa situação pandêmica, ela acaba ficando mais em casa, então acaba tendo esse contato muito mais direto com o agressor e fica nessa situação mais vulnerável. Eu acho que a pergunta era por que contra a mulher? Eu falei sobre a questão da cultura, a nossa cultura prega sempre essa ideia, tanto que tem pessoas de poucas gerações para trás da nossa, que elas ainda falam que isso era comum na sociedade. Tipo assim, se a mulher fizesse algo, era que o cara batesse nela. Se o indivíduo traísse a mulher e a mulher quisesse separar, era comum que ele ameaçasse, era comum que ele falasse, não, ela me desrespeitou, então eu a agredi. Agora a gente tem cenário. Pensando hoje, a mulher ainda está numa situação de vulnerabilidade perante o homem, tanto por uma questão cultural, que é a cultura prega. A cultura prega que nós somos o segundo sexo, a cultura prega que nós somos o sujeito não homem. Então acaba que a mulher estando mais em casa, a mulher acaba sendo mais agredida. Em alguns cenários de algumas cidades, acontece muito a questão de trabalho informal. As mulheres normalmente exercem muito mais trabalho informal do que o homem. Então, por exemplo, são diaristas que deixaram de trabalhar por causa dessa situação de pandemia e ficaram 100% dependentes financeiramente do homem. Então, acaba que esse histórico de você colocar a mulher dentro da casa junto com o agressor faz com que esse nível de violência aumente naturalmente, infelizmente. Tinha outra pergunta? A outra pergunta é: qual solução você vê para a revitimização das mulheres? Eu não consegui entender. Qual a solução? Quando se trata da questão da revitimização secundária, que é quando a gente fala dessa vitimização que a mulher sofre ao tentar a busca pelos seus direitos, ao tentar a busca por justiça, a gente deveria capacitar nossos profissionais combate à violência doméstica de uma forma muito mais eficiente do que é feito. Primeiro, na Lei Maria da Penha estabeleceu a preferência do atendimento às mulheres em situação de violência doméstica por policiais femininas, por exemplo. Eu acredito que é um avanço até da lei, porque se a gente for pensar, uma mulher entende muito mais e tem uma empatia muito maior por uma situação de violência contra a mulher do que o homem. Entende? Então, eu acredito que é um avanço significativo nesse sentido, até numa questão de todos os tipos de trabalho, porque não é só uma questão do policial, é do psicólogo, é do assistente social. Se for uma mulher trabalhando com esses temas, talvez ela tenha uma sensibilidade muito maior para lidar com a mulher diante dessa situação, até porque nós aqui, em maioria, a gente está em maioria, né, feminina. Eu aposto que se a gente perguntasse, cada uma teria pelo menos uma história sobre algum tipo de assédio, algum tipo de situação que teve que viver simplesmente por ser mulher. Né? E eu gosto de fazer essa inversão de gênero para a gente entender se a gente está falando sobre situação de machismo. Se fosse, por exemplo, um homem, ele passaria por essa mesma situação? Se fosse, por exemplo, um homem, ele escutaria isso que eu tive que escutar? Entende? Então, quando a gente faz essa inversão, a gente percebe que eu falo sem medo de errar. Eu nunca conheci uma mulher que não sofreu algum tipo de assédio. Eu nunca conheci uma mulher que consegue andar numa rua à noite e não tenha medo se vem um cara atrás. Entende? Então, quando a gente pensa nessa ideia dessa diferenciação, dessa cultura que prega que a gente está sempre errada,
Porque se eu fui estuprada é porque eu estava com a roupa curta, ou porque eu estava tarde fora de casa, porque eu estava numa festa que talvez eu não deveria estar, entende? Então essa ideia da revitimização é eu tentar punir e achar um porquê, achar um causador para aquela violência sofrida, enquanto eu não deveria fazer isso. O que eu deveria entender era, o estupro veio antes da minissaia. Então, se veio antes da minissaia, a gente tem que questionar que talvez não faça sentido eu tentar punir a vítima, culpabilizar a vítima. Por isso, até porque grandes dos casos de abuso é muito com criança. Aí a gente vai dizer o quê? Que a criança provocou, sabe? Então é a gente tentar entender a questão da revitimização, assim, da gente conscientizar tanto o judiciário, tanto os nossos órgãos de combate, quanto a gente também tentar mudar essa cultura na sociedade para mostrar que, olha, assédio é errado, independente de onde vem. Se a mulher foi estuprada, não importa se ela está pelada andando pela rua, ela tem que ter o direito de ir e vir da forma que ela quiser e tem que ser respeitada. Então a gente não só tem que conscientizar o judiciário e nossos órgãos de combate à violência, mas a gente também tem que mudar o pensamento da sociedade e começar a não ver a mulher como outro ser. A gente tem que ver a mulher como um indivíduo que merece respeito tanto quanto qualquer outro. Vamos pensar quando está numa festa, que alguém chega de uma forma mais bruta em você e quando vê que você está acompanhado, pede perdão para o seu acompanhante, né? Olha para o cara e fala, nossa, desculpa. Então, olha para a mulher como se ela fosse propriedade daquele indivíduo, não como se ela fosse alguém que por si só merece o respeito. Então, eu respeito a mulher, eu respeito ele e indiretamente eu respeito a ela. Então, a gente tem que mudar muito a sociedade nessa questão da forma de olhar para a mulher e da forma de tratar a mulher. A próxima pergunta é do Sandro Guirro, e ele falou assim: acompanhamos diariamente nos noticiários que a violência contra a mulher aumenta diariamente. Por que a justiça é muito lenta em proteger as mulheres nesses casos? Então, eu até quero fazer uma consideração a respeito dessa questão do número de aumentos, porque a gente teve alteração na lei, tipo assim, na lei que trouxe o feminicídio, né? Que é o homicídio cometido contra a mulher em razões do gênero. Eu matei uma mulher unicamente por ela ser mulher ou nesse contexto de violência doméstica. Eu quero pensar nesse sentido, porque a questão do aumento, eu ainda questiono um pouquinho se foi uma questão literalmente do aumento ou uma questão de agora a gente fala mais sobre isso. Entende? Tem alguns estudos sendo feitos para tentar entender se realmente esse aumento é significativo nesse ponto ou se a gente fala mais sobre isso. De qualquer forma, o judiciário é lento para quaisquer questões, né? Quem atua dentro do judiciário sabe que ele é extremamente moroso, muitas vezes ele é extremamente não eficiente para proteger quem merece ser protegido. Esse nível de aumento, eu acredito que é muito por causa também dessa questão cultural. Eu sempre vou voltar nessa questão cultural, porque o homem ainda olha para a mulher como se a mulher fosse uma propriedade sua. E uma propriedade a gente pode dispor, a gente pode vender, a gente pode usar, a gente pode jogar no lixo, a gente pode tratar de como a gente bem quiser. O judiciário é extremamente moroso nesse sentido. Por quê? Porque acaba que eles querem fazer muitos atos que talvez são desnecessários. Que às vezes, por exemplo, a lei mesmo traz essa questão de talvez tentar ouvir a mulher menos vezes do que o judiciário quer ouvir. Às vezes a mulher é ouvida em sede de inquérito policial, aí ela tem que repetir novamente o que aconteceu. Aí depois escuta a mulher no judiciário de novo, coloca a mulher de frente para agressor e quer fazer todos esses atos sem olhar para a situação com a especificidade que a questão traz, sabe? Não é só uma questão de direitos humanos, porque se eu falar de só, é uma questão de direitos humanos, eu estou generalizando um caso que é extremamente específico. Eu tenho que levar em consideração e pensar, nossa sociedade não protege as nossas mulheres. E aí, o que nós vamos fazer? A lei não está ajudando 100%. A lei é o primeiro passo. A lei no papel não coloca nada em prática. E aí, quais tipos de mecanismos que a gente vai colocar em prática? Entende? E o nosso judiciário, eu acho que ainda leva essa questão de uma forma menos eficiente do que deveria. Olha com menos carinho até, sabe? Porque quando você tem carinho com a questão, você quer fazer aquilo a qualquer preço. Bater e falar, eu tenho isso, toda essa realidade. É claro que assim, a gente tem sofrido várias
várias evoluções, lutas das feministas, lutas das pessoas que olham para a situação e não aceitam a situação do jeito que ela está. Mas ainda assim o judiciário peca muito. Na prática, a gente vê que o judiciário faz muito por revitimizar a pessoa, o judiciário faz muito por não praticar aquilo que ele deveria praticar, como, por exemplo, quando a mulher quer tirar algum tipo de representação contra o indivíduo e eles falam, terá que ser de frente para o juiz numa audiência. A lei fala isso, mas quantas representações eu vi sendo tiradas sem ter essa audiência, só com a mulher indo na secretaria e assinando um termo de renúncia, entende? Então, assim, falta muito a gente falar ainda mais sobre o assunto, a gente pensar ainda mais sobre o assunto e cobrar mais do nosso judiciário para ter uma aplicabilidade muito mais eficiente do que tem tido. Muito obrigada, Tainara. Tenho certeza que a sua fala contribuiu muito para o conhecimento de muita gente que está aqui hoje, a nossa, e que vai mudar, com certeza, o pensamento de muitas pessoas que às vezes pensavam coisas errôneas sobre esse assunto, que é um assunto tão importante na sociedade. E agora a gente vai mudar novamente de tema, e eu queria direcionar essa minha pergunta agora para a Luana, tá bom, Luana? É uma pergunta relacionada à perspectiva acadêmica, principalmente de nós, né, jovens, e um contexto, né, para iniciar essa pergunta é que em junho agora foi divulgada uma pesquisa e ela apontou que 28% dos jovens de 15 a 29 anos, eles pensam em deixar os estudos quando as escolas, né, e as universidades se abrirem, após, né, o isolamento social que a gente está passando e tal. E os 33.688 jovens que responderam a esse questionário são oriundos de todos os estados da Federação e do Distrito Federal. Outro lado da pesquisa também apontou que, em relação ao Enem, quase 50% manifestaram uma dúvida em relação a se faziam ou não a prova. E para os organizadores dessa pesquisa, isso significa um risco ao processo de pleno desenvolvimento da juventude nessa etapa que é chave da vida. E, na sua opinião, a pandemia, ela acabou com o sonho da juventude? Para você, assim, o que seria uma boa vida acadêmica? Na verdade, eu acho que essa questão da juventude em questionar a escolha profissional, qual curso eu vou escolher, nossa, no que eu sou bom, eu gosto de ler, não gosto de ler, gosto de escrever, não gosto, gosto de matemática ou não. Acho que toda essa questão profissional sempre foi muito difícil. E agora, com a pandemia, se agravou. Porque você não sabe como vai ser o mercado de trabalho, você acha e tem a ideia de que está tudo saturado, né? Não sei se é isso que eu gosto, não sei se eu quero fazer uma faculdade, vou fazer isso para o resto da minha vida. Então, tem muitos jovens que migram de cursos, né? Inicia um curso, depois vai para outro, não sabe se identificou. Eu acho que, assim, essa questão do profissional, essa dúvida do futuro profissional sempre existiu e eu acho que vai continuar existindo. Então, assim, a pandemia agravou porque nós estamos num cenário muito difícil. Por exemplo, eu cito até o meu caso, era para eu ter formado, não formei, mas a pandemia chegou de surpresa para todo mundo, né? Então, não dava para prever, não dava para adiantar, e a única coisa que nos resta hoje é aceitar e se adaptar, como muitas faculdades já têm feito. Então, assim, primeiro, questão de vida acadêmica, né? Você precisa saber do que você gosta, né? Eu acho que aqui o que entra é o autoconhecimento. Não é seguir uma carreira porque seu pai, sua mãe, sua família inteira seguiu. É seguir uma carreira porque você gosta disso. E quando você faz o que você gosta, as coisas fluem, os resultados vêm, porque você vai estudar com interesse, você vai ler com interesse, você vai se desenvolver com interesse. E aí você vai se adaptando, e é normal você mudar, às vezes, uma área. O direito, por exemplo, e eu posso falar do direito, inicialmente eu queria medicina, aí optei por direito, e hoje eu vejo que eu sou muito feliz no direito, muito feliz, e o direito ele traz um leque de oportunidades, né? Todo mundo fala isso. No direito você pode ir para o concurso, você pode ir para a vida acadêmica, ser docente, você pode advogar, e aí dentro dos concursos públicos tem um leque de
oportunidades de carreiras. Então, assim, você precisa ver o que você gosta. Você gosta de ler? Você gosta de escrever? Você gosta de desenhar? Você gosta de jogos? O que você gosta? E aí você precisa tentar encontrar uma forma, porque as profissões nada mais é do que uma monetização de conhecimento. É você transformar o seu conhecimento e trazer um resultado, né? Porque as pessoas vão procurar o seu serviço, o seu trabalho em busca de uma solução, de um resultado, de um desenvolvimento. Então, assim, é você tentar fornecer algo que vai acrescentar a vida de alguém, né? Então, por exemplo, você está no 3º ano, tem a questão do Enem, né? As federais aí, o processo seletivo é pelo Enem, a Uni é pelo Enem, outras federais é pelo Enem. E a depender, você consegue também o ProUni nas particulares, enfim, tem um leque de possibilidades. Mas o principal é você entender e verificar o que você gosta. E a internet, né, as redes, elas estão aí para nos auxiliar nisso. Então, se você está avançado com uma área, com um curso, pesquise sobre o curso, veja relatos de pessoas que estão desenvolvendo esse curso, veja o mercado de trabalho desse curso, veja qual é o desenvolvimento dessa profissão, o que essa profissão faz, né? Para você ver se é isso mesmo que você quer. E você vai amadurecendo com o passar do tempo. Entendeu? Você com 18 anos, 19 anos, você ainda não tem uma maturidade para saber se é isso que você vai fazer pro resto da vida. E tudo bem, você é jovem, você pode mudar com o passar do tempo, não tem problema nenhum. Mas você precisa tentar participar desse processo de autoconhecimento para você ver o que você gosta. E a gente tem vários cursos, sabe? Muitos cursos. Tem pessoas que optam por não fazer faculdade. Tem pessoas que optam por não fazer faculdade e se aventuram e vivem, por exemplo, o empreendedorismo. Tem uma visão criativa, gosta de inovar, trazer soluções, e se aventura e se encontra e se desenvolve, entendeu? Então, assim, você precisa identificar o que você gosta, porque quando você faz o que você gosta, você não vai ver isso como um fardo. E o grande problema é que a gente vê o estudo, né, os jovens, de forma geral, eu falo isso porque eu já vivenciei, nós encaramos o estudo como algo chato, algo que não tem como você achar prazeroso, que você parece que, meu Deus, vou morrer, ter que sentar e estudar alguns conteúdos, né? Porque a gente vê o estudo como algo maçante, né? Eu acho que isso talvez seja até cultural mesmo, não ter o hábito de ler, não ter o hábito de escrever, e aí tudo, você acaba encarando o processo de estudo como algo maçante, chato, não quero estudar, não quero ter que fazer um curso que me obrigue a ler muito, e direito é um curso que a gente precisa ler muito, porque são muitas leis, são muitas disciplinas, a legislação está sempre mudando, então, assim, se você pensa em fazer direito, um dos requisitos é gostar de ler. Porque você precisa entender. E quando você começa a entender a sistemática, o porquê, eu acho que tudo começa pelo porquê, é você entender por que existe isso. Né? Como é que funciona isso? Por que existe matéria X? Por que é feito dessa forma? E aí, a partir disso, você vai desenvolvendo. E aí você vê que o processo de conhecimento, de agregar um conhecimento, é muito prazeroso. Porque aí você começa a entender a lógica do funcionamento das coisas. Então, assim, para vocês jovens que estão aí no ensino médio, 1º, 2º, 3º ano, meu primeiro conselho é: façam o Enem desde o 1º ano. Mesmo que isso não valha a nota. Você não concorra a uma faculdade, mas faça para ver a prova, para ver o nível de cobrança, para ver o tipo de conhecimento que é cobrado. E aí, com o passar do tempo, você vai iniciando esse processo de autoconhecimento. O que eu gosto? Do que eu sempre estou pesquisando? O que eu sempre estou lendo? O que os meus amigos, às vezes, me questionam? Sabe? O que as pessoas te procuram sempre porque acham que você tem um conhecimento maior nessa área? Então, você começa a se analisar para ver o que você gosta de fato. E aí você vai vendo as possibilidades, né, das faculdades,
um local próximo, tem na federal ou não, se você pretende fazer uma federal, se você pretende concorrer no ProUni, ou quem sabe até o FIES, no financiamento. Mas assim, aproveita esse tempo do ensino médio para você se conhecer e pesquisar sobre algumas áreas, algumas profissões. E aí, com o passar do tempo, você vai amadurecendo a ideia. Não é da noite para o dia. Essa questão da pandemia realmente trouxe insegurança para os jovens, em questão do mercado de trabalho, em questão de desenvolvimento dos estudos, né, do conteúdo. Bate um desânimo, sim, eu falo por mim. Era para eu ter formado, não formei. E aí fica aquela situação, nossa, e o mercado de trabalho? Estão falando que não vai ter concurso, nossa, tem muita gente formando. E aí vem aquele medo da questão do mercado de trabalho, nossa, está saturado. Mas assim, gente, sempre haverá demanda, sempre haverá problema, haverá conflito, e as pessoas vão procurar outras pessoas para resolverem, seja na questão do aprendizado, seja na questão de serviços, por exemplo, na área do direito tem a advocacia, ou a questão do concurso público, sempre vai precisar dos profissionais, dos servidores, para poder prestar o serviço público. Então, assim, haverá emprego. Agora depende de vocês o quanto você vai colocar foco nisso, né? Você tem que buscar esse processo de desenvolvimento, você tentar se aperfeiçoar no seu tempo, ir estudando, ir se especializando. Mas nessa fase do ensino médio, o principal é buscar o autoconhecimento, para vocês verem o que vocês gostam, o que vocês não gostam, pesquisando as carreiras, conversando com as pessoas também. Então, se você pretende direito porque quer advogar, converse com advogados. Se você pretende direito de fazer concurso público, ser juiz, promotor, defensor público, converse com essas pessoas, seja na sua cidade, tem redes sociais aí, e isso vai ajudando vocês a formarem uma opinião, a escolherem o curso de vocês, e isso ajuda bastante. Mas não desanimem, porque a educação é o melhor caminho, o conhecimento é o melhor caminho, não há desperdício. E eu acho que isso só tem a melhorar e evoluir. Então, não desistam, momentos difíceis acontecem, ocorrem mesmo, e crises também, como a que a gente está vivendo, mas isso vai passar. E aos poucos nós vamos conseguindo superar. Tem alguma pergunta? Tem uma pergunta no chat da Lavínia. Luana, você acha que há negligência das universidades em buscar alternativas para os alunos não perderem o semestre? Se há negligência? Isso. É isso? Se há negligência das universidades em buscar alternativas para os alunos não perderem o semestre. De certa forma, sim. Algumas faculdades se adaptaram, porque, assim, a pandemia aconteceu, o Covid chegou e a gente teve que se adaptar. Eu acho que a ideia agora é a adaptação. Não sabemos até quanto tempo a pandemia vai ocorrer, né? Quanto tempo nós vamos precisar fazer distanciamento, ter todas essas precauções. Então, assim, a universidade precisa se adaptar. Algumas fizeram isso de forma super rápida e voltaram às aulas de forma remota. É óbvio que algumas pessoas saem prejudicadas. Infelizmente, tem um grupo de pessoas que saem prejudicadas, mas a gente também precisa olhar de modo geral, de modo amplo. A gente precisa buscar solucionar, nem que seja gradativamente, né? Sendo feito aos poucos. Algumas universidades, exemplo da Uni, esperaram 6 meses para começar a discutir sobre isso. E óbvio que isso desanima muitos alunos, mais tempo fora do mercado de trabalho. Isso prejudica muito na questão profissional, porque desanima mesmo, entendeu? Você está esperando, às vezes, ali uma defesa de monografia para formar e até hoje nada. Então, de certa forma, sim. E muitos professores não tinham interesse em resolver, achavam que esse deveria ser uma pauta pós-pandemia, e aí o tempo está acontecendo, né? Então, de certa forma, é um tema complexo, porque envolve muitos interesses, né? E o que a gente espera é que as universidades pensam de forma ampla, né? Em um conjunto, e tenta resolver, digamos assim, de forma direcionada os problemas, porque não vai ter como solucionar os problemas de todo mundo, né? Porque existem diversos problemas, pessoas que não têm acesso à internet,
professores que não sabem utilizar os meios digitais, tem faculdades que não têm nem estrutura para fazer isso. Então, assim, é algo complexo, mas que precisa ser levado em consideração, e aí existe uma adaptação. E algumas faculdades, algumas universidades não resolveram, então eu vejo que sim, teve uma negligência, sim. Por esse tema, foi essa pergunta, e eu acho que você finalizou de maneira, assim, muito perfeita, e é igual a gente colocou na frase da descrição, né? Uma letra de uma música, que a vida sempre continue e a gente tem que se adaptar, principalmente agora, né? Nesses momentos, assim, diferentes. E agora, a gente gostaria de entrar com o nosso último tema da live de hoje, que é a saída do jovem para o mercado de trabalho. E eu queria direcionar 2 perguntas para a Tainara. Tá bom, Tainara? A gente percebe muito que, às vezes, principalmente a gente, assim, nessa idade de 15 até os 17 anos, que a gente sempre vai procurar trabalho, e aí tá lá escrito, né? Precisa de gente, né? Aí tá, aí você vai lá e a pessoa fala, só contrato com experiência. Aí você pensa, mas como que eu vou ter experiência se ninguém me dá a oportunidade de ter experiência, né? Na sua opinião, o que, sei lá, empresas deveriam fazer, sei lá, os nossos governantes, as oportunidades que eles poderiam abrir para a juventude, porque querendo ou não, a gente vai crescendo e a gente quer ter, sei lá, o nosso próprio dinheiro para conquistar as nossas próprias coisas, né? Parar de depender tanto dos nossos pais. E também a gente se vê muito com aquele empate, né? Igual a Luana, né? Já tinha comentado antes. O que fazer do futuro? Vem sempre esses questionamentos, essas dúvidas. E às vezes, por a gente não ter essa experiência, tudo se torna mais difícil. Na sua opinião, quais são as ações que deveriam ser tomadas, os gestos que deveriam começar a se efetivar nas nossas cidades? Então, a Luana falou muito acertadamente, a gente fica meio sem saber o que fazer, né? Depois do curso, até durante o curso, eu entrei com uma perspectiva que hoje não faz nenhum sentido na minha cabeça mais. Minha intenção era com carreira militar. Eu estava conversando hoje, inclusive, com uma pessoa e falei assim que se eu pudesse falar uma coisa para a Tainara de 5 anos atrás, seria, querida, você vai ser advogada sim. E com certeza a Tainara de 5 anos atrás ficaria extremamente surpresa, porque era algo que eu não visava, e na hora que chegou no final eu falei, gente, eu acho que eu sei fazer isso, e eu acho que eu quero saber fazer isso ainda melhor. Quanto a essa questão, eu até ri, porque acontece muito da pessoa querer experiência, e sendo que para você ter experiência, você tem que ter experiência, né? Assim, o que eu acho que poderia ser feito, por exemplo, aqui eu tenho um trabalho muito legal num centro de educação de menores, que eles tentam inserir mesmo o menor aprendiz, e eu acho que é um projeto maravilhoso. Eu considero particularmente que isso ajuda muito o menor, porque eles vão lá 1 vez, 2 vezes na semana para ter um estudo. Era como se fosse uma empresa lá dentro, em que eles passam por todos os setores. Eles iniciam como secretários, aí passa para outro setor. Eu gosto desse setor aqui, eu posso aprender sobre. Então, vai passando por vários setores dentro da escola, e, ao mesmo tempo, eles arrumam para eles essas propostas de trabalhar em locais, em escritórios, em empresas. Eles não têm que procurar, é o próprio centro de educação que consegue esse estágio, como se fosse um estágio, meio que para inserir o menor no mercado de trabalho. Eu acho que é uma iniciativa muito importante, embora eu entenda que está num grau muito pequeno ainda, tem que ser expandido, tem que melhorar, tem que aperfeiçoar, pensar uma forma melhor, pensar como que eu posso fazer isso para muito mais jovens do que faz hoje em dia. Porque, claro que assim, a empresa hoje em dia normalmente olha para o menor aprendiz, olha para aquele recém-formado, como se fosse uma mão de obra barata. E eu acho que falta um pouquinho de consciência de coletividade para entender que, tipo, não é uma mão de obra barata, eu estou formando um profissional, eu estou auxiliando esse profissional a conseguir sair do ensino médio, ou até sair, né, da faculdade em si, sabendo muito melhor, e se ele souber muito mais coisas, tiver muito mais conhecimento, essa consciência de coletividade vai ser melhor para o todo, entende? Então, eu acho que é muito pensar essa ideia de como criar mecanismos de inserir o jovem mais cedo no mercado de trabalho, que seja meio período, que seja um
estágio, que seja um aprendizado, sabe? Eu acho que esse meio é um bom caminho para a gente começar a pensar e tentar passar por aí. E qual seria a mensagem que você deixa para todos os jovens que estão assistindo essa live, para todos nós que estamos aqui, diante de todos esses assuntos que a gente conversou ao longo dessa live? E também digo para a Luana, para você responder depois que a Tainara falar. Tô ficando velha, tá? Porque ontem mesmo eu estava no ensino escutando as mensagens, agora eu sou a pessoa que passa as mensagens para a pessoa que está no ensino médio do que fazer pós-ensino médio. Vou passar algumas mensagens por questões de experiência vivida. A Luana falou um negócio que para mim fez muito sentido, que é essa questão de você olhar para o saber, olhar para o estudo com um jeito mais carinhoso e entender que aquele tempinho que eu estou dedicando para estudar, para ler, para aprender uma coisa nova, é um tempinho a menos que eu terei que dedicar no futuro quando tudo estiver muito corrido. Porque depois que a gente sai da faculdade, depois que a gente literalmente cai de paraquedas no mercado de trabalho, porque tecnicamente, Luana deve concordar comigo nesse sentido, a faculdade não prepara a gente para o mercado de trabalho. A faculdade te dá os meios de aprender o que você precisa, entende? Ela te mostra o caminho, mas o caminho é você que vai traçar. Você sai da faculdade sabendo, tendo conhecimento teórico. Então, vai depender muito daquilo de você sentar, se dedicar e olhar para o seu estudo com carinho, como se fosse construindo. Pensa como se fosse um tijolinho por dia. Se eu aprendi algo novo todo dia, se eu estou aprendendo algo novo todo dia, eu estou chegando em um patamar diferente, né? Aquela ideia de quando sua mente se abre para algo, ela nunca mais volta ao tamanho normal. Então, vamos pensar sempre com esse carinho de eu estou investindo na minha própria formação enquanto ser humano, porque quando chega lá na frente, você pensa, nossa, eu acho que eu deveria ter visto isso em outro momento. E agora eu tenho que parar várias outras coisas para aprender algo que eu já poderia ter como conhecimento, que são coisas que justamente ajudam você a se destacar no mercado de trabalho. É aquele conhecimento base, não é só o que está na é o conhecimento que você adquire durante sua formação no ensino médio, é o conhecimento que você adquire durante o seu tempo mesmo, porque acho que com esse mundo muito midiático agora, a galera do ensino fundamental, o ensino médio, está focando muito nas redes, posta vídeo, posta foto e saber o que o outro está pensando, o que o outro está fazendo com a sua vida, e às vezes as pessoas não estão olhando tanto para si, e olhando para si pensando assim, gente, pode ser que eu gaste um tempo aqui com uma rede social que eu poderia estar gastando com uma coisa que vai ser muito mais benéfica, porque essas coisas aqui vão passar, sabe? Vai chegar um ponto em que quantas curtidas não farão tanto sentido para você mais, o que o outro está fazendo não faz tanto sentido para você mais, porque já passou esse tempo. Quando passa esse tempo, o que vai valer é o que está aqui. E o que está aqui é agora que você soma, dia por dia, naquela aula que você acha chata, entende? É aí que você começa a se destacar, é pensar, nossa, todo mundo acha aquele professor chato, mas aquele professor é chato mesmo, ou é porque ele está tentando fazer com que você tenha uma formação que você ainda está resistindo para ter? Então, assim, olhar para si com carinho e pensar, quem que eu quero ser daqui 5 anos? Porque a Tainara que eu queria ser há 5 anos atrás, se tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, muito provável eu seria muito melhor do que eu sou, entende? Então, aí a gente vem aqui no auge a posição para dizer para o pessoal do ensino médio que a Tainara de 5 anos atrás poderia dar prioridade para coisas, né, que hoje não fazem sentido para mim mais, e eu queria ter me dedicado ainda mais do que eu me dediquei. E os momentos da minha vida que eu me destaquei enquanto profissional, enquanto advogado, enquanto estudante, foi por causa dos momentos que eu sentei e não olhei só para fora, mas olhei para dentro e pensei, quem eu quero ser amanhã? Quem eu quero ser daqui a 1 ano? Quem eu quero ser daqui a 5 anos? E o que eu estou fazendo para construir essa pessoa que eu quero ser? Gente, o que a Tainara falou é mais pura verdade, sabe? Eu acho que essa questão do conselho, né, para vocês jovens hoje, eu até reitero o que a Tainara falou. Nossa, a Luana de 5 anos, às vezes não imaginaria a Luana hoje, e eu gostaria de ter tido a maturidade que eu tenho hoje. E uma delas eu poderia ter me dedicado mais, eu poderia ter me comprometido mais com o meu futuro, digamos assim, com os meus estudos, com o meu desenvolvimento. E é esse ponto que a Tainara falou que é importantíssimo, o autoconhecimento, sabe? O desenvolvimento pessoal, você como pessoa. E isso
impacta diretamente no seu lado profissional. Então, quando você se conhece, você sabe dos seus gostos e você busca se especializar e se comprometer com o seu futuro mesmo, você se imaginar daqui 5 anos, e aí você pensa, daqui 5 anos o que eu quero ser, né? Ou como eu quero estar. E aí, a partir disso, você começa tomando algumas decisões diárias, mesmo que pequenas no primeiro momento. Então, se você não consegue estudar muito inicialmente, comece aos poucos. E aí você vai vendo uma diferença. Mas tenha um comprometimento com você. E tenta redimensionar as coisas. O que eu tenho gastado tanto tempo hoje? Me traz o que de retorno? Sabe? Me traz o que de conhecimento? Me ajuda em quê? O que isso impacta na minha vida? E o que isso vai impactar na minha vida daqui 5 anos? Quando você começa a redimensionar isso, você começa a dar prioridade a algumas coisas. E a saúde física, a saúde mental e essa questão do seu lado de desenvolvimento intelectual, em começar a ler, a desenvolver o hábito da leitura, que é importantíssimo. A leitura, ela traz para a gente uma abertura, de fato. Até a Tainara citou salvo engano, é do Einstein, que a sua mente, depois que expande, ela não volta ao tamanho original. E essa expansão, ela vai em muitas outras áreas, ela vai numa questão de visão de mundo, isso te faz amadurecer, a ter um aperfeiçoamento em questão como ser humano, e aí, automaticamente, na sua vida pessoal e profissional. Então, assim, utilizem esse período para fazer uma autorreflexão, se autoanalisarem e começarem a imaginar a sua vida daqui a 5 anos. E a partir disso você tomar pequenas decisões que, num primeiro momento, vocês podem achar que não são tão grandes, mas que a longo prazo fazem total diferença. E a educação, o conhecimento, nunca é demais. E eu tenho certeza que, com o passar do tempo, vocês começam a visualizar isso. E é isso que é o diferencial. É você ter o hábito de ler e querendo ou não, escrever. Isso tem sido o diferencial. A questão da comunicação, do desenvolvimento interpessoal, como você se comunica, né? Como você consegue, de certa forma, contribuir com a sociedade com o seu conhecimento. E a partir disso vocês vão se descobrindo no mundo. Na juventude a gente não consegue dimensionar, entender ou compreender o todo, mas com o passar do tempo você vai se encontrando. E é aí que as coisas começam a fluir. Então, no primeiro momento, autoconhecimento. E vai pequenos passos mesmo, com o passar do tempo vocês vão ver. Eu vi uma frase que eu achei interessante: o caminho se faz ao caminhar. Então, vocês só vão saber quando começarem a trilhar o caminho de vocês. E é isso. Bom, antes de finalizar, eu gostaria de fazer um pedido muito especial para você e depois, em seguida, para a Tainara. Se possível, se você pudesse recitar, declamar um dos seus poemas para a gente. Depois, se possível, a Tainara pudesse cantar também a música, para a gente poder interagir, né? Depois desse debate com assuntos tão importantes para falar. Eu posso. E eu vou recitar um que eu acho assim importantíssimo no atual momento. Ele é curto, a gente chama até de haikai, que é mais pequenos versos, mas é assim: enquanto os olhos ficarem fechados e educação for caso de piada, os políticos enriquecerão e o povo terá pó, pobreza e televisão. Eu acho que isso diz bastante da questão da importância da educação, mas principalmente a gente entender que a gente não pode fechar os olhos para os problemas sociais, né? E a educação é uma das formas que nos abre os olhos, o conhecimento abre de fato os olhos. Então é essa reflexão que eu deixo para vocês aí. Tainara, você pode cantar pra gente? Aquela musiquinha, não me leve muito a sério, tá bom? Tive passar, fiquei paralisado. Tremia
até o chão como um terremoto no Japão. Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão. Foi assim, viu? Me vi na sua mão. Perdi a hora de voltar para o trabalho. Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei. 1000 coisas eu deixei só pra te falar. Largo tudo se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar, ou num navio a navegar, num avião a decolar, indo sem data pra voltar, toda de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra contar, pra sonhar. Que era sonho se tornou realidade. De pouco em pouco a gente foi erguendo o nosso próprio trem. Nossa Jerusalém, nosso mundo, nosso carrossel, vai e vem, vai e não para nunca mais. De tanto não parar, a gente chegou lá. Do outro lado da montanha, onde tudo começou. Quando sua voz falou, pra onde você quiser eu vou. Largo tudo se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar, ou num navio a navegar, num avião a decolar, indo sem data pra voltar, toda de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra contar, pra sonhar. Linda, 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 só linda. Quem disse que não podemos discutir assuntos tão importantes e não termos a arte como deleite final, né? Maravilhoso, que refrigério, depois de falarmos assuntos importantes, termos aí a declamação de um poema tão, né, lúcido, que nos faz abrir os olhos, e uma música aí que chega para tirar aquele peso e sabermos aí que a vida continua, né? Como disse Ana Carolina na letra da música, citada pela Ana Cláudia, pela Ingrid no início do nosso encontro, tá bom? Agradeço aí as duas queridas, a Luana Dias, que foi nossa aluna no Joaquim de Lima, a Tainara de Paula, né, que canta e encanta com seu jeitinho, né, percorre os corredores lá do tribunal em BH e tem essa voz linda. Eu fico imaginando assim, no momento lá de julgamento, ela pegar o violão e tocar. Seria maravilhoso. Ingrid, ó, é com você. E gratidão. Bom, em nome da Sociedade Literária, da Escola Joaquim de Lima Avelino e de todos os envolvidos aqui, eu gostaria de agradecer imensamente vocês duas. Já estou acompanhando vocês nas redes sociais, gostei muito do trabalho de vocês. E é isso, muito obrigada por esse momento, foi muito especial, muito importante. Quero deixar aqui registrado que se vocês gostariam de retornar aqui para debater sobre mais assuntos, fiquem à vontade, o convite será estendido para mais vezes. E a todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o like. E é isso. Muito obrigada a vocês e a todos os envolvidos. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade e aceito já o convite.
Aceito também.